Olá, turma, tudo bem? Meu nome é Genilza, sou professora da Uniateneu e estou aqui hoje para trabalhar com vocês, certo? Acerca da disciplina Trabalho e Sociedade, né? E o que é essa disciplina? Ela vai trazer para a gente, né? O que é que ela vai nos desenvolver, certo? Sobre o que representa o trabalho, né? O que representa o trabalho dentro da própria sociedade, né? Como, certo, esse trabalho ele vai, né, trazer configurações, trazer entendimentos, né? Então, o objetivo da disciplina é justamente isso, né? Trazer uma compreensão, tá, do trabalho e esse trabalho inserido dentro da sociedade, né? Principalmente, né, quando a gente está analisando e compreendendo, tá, a historicidade do homem, né, desse sujeito, dessa pessoa, né, que é trabalhador, certo? Que está inserido dentro desses processos de trabalho e de como essa configuração vai interferir diretamente, né, nesse sujeito, nessas individualidades e principalmente nas expressões da questão social, né, que se configura como objeto de atuação do profissional de serviço social, certo? Então, assim, hoje nessa aula nós vamos trabalhar o conteúdo da unidade 1 e da unidade 2, tá? No próximo vídeo, nós vamos trabalhar o conteúdo da unidade 3 e o conteúdo da unidade 4, tá certo? Inicialmente, nós vamos compreender como é que se deu a própria formação econômica, né? Como essa formação econômica ela foi se estruturando e como esse homem ele foi se organizando enquanto um ser social pensante, né, que ia estruturando a sua vida de acordo com o trabalho, mediante o trabalho, tá certo? Então, nós vamos passar os nossos slides, né? Então, é importante que a gente compreenda, né, de que forma se deu o desenvolvimento social e humano do sujeito, né? Então, assim, o homem, né, ao longo dos anos, ele foi se organizando, ele foi se estruturando, né? Até mesmo a forma como o homem ele foi se organizando em sociedade, né? A evolução do homem, ela também foi compreendida com o passar do tempo, né? Então, assim, esse homem ele se difere dos animais, por quê? Né? Porque este homem ele conseguiu um nível de desenvolvimento muito maior do que os outros animais. Até porque este homem ele foi desenvolvendo o quê? Né? Para se tornar tão diferente assim. Ele foi desenvolvendo a consciência, né? E esse desenvolvimento da consciência, com a capacidade de sobrevivência, né? Com a capacidade de se organizar, proporcionou que esse homem também começasse a desenvolver uma posição ereta, né? Ele foi a própria evolução da espécie humana. Quando a gente analisa algumas teorias evolucionistas, a gente vai compreender, né, que algumas teorias vão dizer que a própria necessidade de sobrevivência deste homem proporcionou que ele adquirisse uma posição mais eretária, né? O homem também foi adquirindo a capacidade de se alimentar, de organizar o seu processo de alimentação, e essa alimentação atribuído também à sua sobrevivência, né? E que essa organização, essa estrutura, né, essa necessidade de fazer, de ter condições de pensar, de elaborar, de estruturar a sua sobrevivência, certo? Desenvolver também as funções cerebrais desse homem, né? Onde esse homem ele começou a ser capaz de produzir os seus meios de vida a partir da fabricação de instrumentos para sobreviver, né? Então, assim, o homem ele começou a pensar de que forma ele iria organizar
a sua vida, né, de que forma ele ia estruturar a sua capacidade de sobreviver diante daquelas adversidades que a natureza lhe proporcionava, né? Então, o homem ele foi pensando nisso, ele foi se estruturando. Por que ele foi pensando nisso? Porque ele tem justamente a capacidade de pensar, a capacidade de raciocinar, certo? Então, os homens também, eles têm a capacidade de transformar a natureza, né? E automaticamente ele vai se transformando, né? Por que isso acontece? Porque a partir do momento que o homem ele vai organizando, ele vai se apropriando da natureza em benefício da sua necessidade de sobrevivência, né? Cada vez que esse homem ele transforma a natureza, automaticamente ele se transforma, né? E por que ele se transforma? Qual é o sentido dessa autotransformação? É porque ele vai pensando, ele vai se organizando, ele vai refletindo mais acerca disso, né? E toda essa organização proporciona o quê? A origem da própria sociedade humana, né? E essa sociedade humana, certo? O homem tem sido o produto desse seu próprio trabalho, né? Então, assim, o homem ele vai, através desse trabalho que ele vai desenvolvendo, que é justamente com o objetivo inicial da sua sobrevivência, né? Então, o homem ele vai organizando, certo, a sua vida em sociedade, né? Através dessa necessidade de sobrevivência, né? Então, assim, esse trabalho que o homem realiza, né? Ele também precisa da participação de outros homens, né? Então, assim, e essa participação, ela vai se dar através de uma produção cooperativa e coletiva, né? Porque o homem também, ele é o único ser humano, né? Aliás, ele é o único animal, no caso, né? O único ser humano, porque ser humano só tem ele, né? Ele é o único animal que ele consegue passar para os outros o seu entendimento, né? Passar para os outros as suas experiências. E ele passa através de quê? Ele passa através da sua linguagem e dos seus pensamentos, né? E das suas ideias, né? Então, assim, quando os homens eles começam a se organizar, né? Organizar o seu modo de produção, certo? Que ele começa a se estruturar, que ele começa a se organizar enquanto sujeito, enquanto sociedade, né? Então, essa organização, essas experiências, né, essa capacidade que ele vai ter de utilizar a matéria bruta, certo? Como meio de sobrevivência, ele vai passando para os outros homens, né? E esse compartilhamento de experiências, o que é que os homens eles vão fazer? Eles vão estruturar isso. Eles vão se estabelecer meios de aprimorar esse tipo de organização. Tá? Por que é importante a gente ter essa compreensão? Porque nós vamos entender como é que se dá o desenvolvimento dos modos de produção. Porque o modo de produção do homem, que o homem desenvolve na história da humanidade, né, ela se dá de uma forma muito primitiva. Ela se dá de uma forma primitiva, certo? E ela vai avançando com o passar do tempo, com o passar da evolução desse homem, né? E com o passar da necessidade, né? Que esse homem vai ter no processo de compra e venda de produtos ou compra e venda de força de trabalho. E isso já que a gente estiver trabalhando sobre o sistema capitalista, tá certo? Então, nessa organização, né, a gente precisa compreender o que seria o comunismo primitivo. Né? O comunismo primitivo é o que a gente considera de uma sociedade sem classes e sem Estado. Por que é importante a gente ter essa compreensão? Porque o primeiro modo de produção que o homem desenvolve é um modo de produção primitivo, né? Que é muito parecido com essa concepção do comunismo, tá? Onde esses homens eles vão se organizar em pequenas coletividades. Esses homens eles são livres, certo?
eles estão unidos com um objetivo comum, que é a coletividade da produtividade, certo? Essa produtividade é distribuída igualitariamente entre eles, certo? Então, assim, o produto social ele é distribuído de acordo com as necessidades, tá? Então, assim, esses homens, eles vão usando a terra, eles vão usando dos instrumentos, e aí eles vão, né, compartilhando de acordo com a necessidade de cada um, certo? Não era aquela coisa de um ficar com mais e outro com menos, certo? Eles eram nômades, né? Então, assim, eles não fixavam não se fixavam em um determinado local, certo? Eles estavam sempre em busca de melhores locais para utilizar dessa terra em forma de alimento, né? E aos poucos esses homens também eles foram se organizando, eles foram se estruturando, certo? Por quê? Porque esse mesmo homem ele foi percebendo, né, que ele precisava ter meios de utilizar, de se apropriar mais daquela terra, né? E o que foi que aconteceu? Alguns desses homens que começaram a se evoluir mais com relação à apropriação da terra e dos produtos, né, dos meios de trabalho, o que foi que aconteceu? Eles começaram a guardar esses produtos, né? E aí é o que a gente chama de excedentes de produtos. Então, eu começo a guardar mais daquilo que eu não tenho a necessidade. E aí começa a mudar um pouco sobre essa estrutura, ok? Né? Houve também o desenvolvimento da produção, e esse desenvolvimento possibilitou a divisão social do trabalho, né? E essa divisão em funções e tarefas, né? Funções por quê? Porque quem detinha o meio de produção dominava, né? E quem não detinha o meio de produção, que exercia as atividades, vendia o seu trabalho, né? Então, assim, essa nova organização produtiva, ela determinou um regime de propriedade, né? E, claro, que esse regime de propriedade começou a estabelecer as desigualdades, que a gente está muito, muito acostumado com isso, né? Ter esse entendimento, certo? Entre aqueles que tinham mais e aqueles que tinham menos, né? As famílias ricas e as famílias pobres, né? Então, assim, nessa época também a gente sabe que existiam as guerras, a gente sabe que existiam as guerras ocasionavam, né, a escravidão, né, e essa escravidão, ela era utilizada como uma ferramenta de manutenção de domínio produtivo, certo? Porque aquele local que ganhava a guerra escravizava aquele povo que perdia, né, e aquele povo escravizado iria trabalhar, certo? Em função da manutenção daquele que era o dominante, né? Então, assim, esse período surge o período escravocrata, né? Que aí é o que a gente compreende como outro modo de produção, né? Nesse tempo também surgem, né, as classes sociais e o Estado, certo? Porque era importante que o Estado ele desenvolvesse a divisão do trabalho, né? E essa divisão do trabalho ela era estabelecida pela divisão do trabalho manual e intelectual, né? Onde existia o patriarcado e a propriedade privada, e essa relação entre campo e cidade, né? E essa relação, esse estabelecimento, ocasionavam mais diferenças sociais, né? Nessa concepção surgiam também os proprietários de terra e dos meios de produção, né? Que é aqueles que detêm os recursos e por conta disso eles acabam explorando uma outra classe que não detém esses recursos, que no caso seria a classe trabalhadora, que na época nem seria a classe trabalhadora, seria outras denominações, dependendo do modo de produção que a gente está estudando naquele período,
tá? Então, qual era o papel do Estado, né, nessa configuração, né? O Estado ele serviria para referendar essa estrutura social, né? O Estado ele exerceria uma força coercitiva para assegurar, certo, esse processo de exploração e a manutenção dos monopólios, né? Que o monopólio seria o quê? O poder sendo estabelecido para uma classe pequena e uma classe maior atendendo às necessidades do que era instituído, que era determinado por esse poder, né? Então, assim, o Estado ele surge como um instrumento de domínio de uma classe sobre outras, né? E aí acaba se configurando como sendo a ditadura de uma classe, né? Então, assim, para que essa organização social, para que esse estabelecimento dessa divisão de classes, de tarefas e essas divisões sociais fossem estabelecidas, né, asseguradas, certo? Existia a necessidade do Estado. Então, o Estado ele atendia a necessidade dessa classe minoritária, mas que atende a mas que tem esse domínio, tem esse monopólio, certo? Nessa configuração, né, existe o modo de produção escravista, tá? Que é a necessidade de novas forças de trabalho, que essas forças de trabalho elas são absorvidas, são desenvolvidas após as guerras, né? Esses sujeitos capturados, né? Eles acabam sendo vendidos, castigados, eles eram escravizados, eles eram considerados como objetos, instrumentos de produção, né? Eles não tinham direitos, eles não tinham liberdade, e eles nem eram nem donos de sua própria vida, certo? Então, assim, o modo de produção escravista, ele tem essa configuração. O sujeito ele não tinha liberdade, ele não tinha direito. A única coisa que ele poderia desenvolver era o quê? Era a manutenção do sistema, né? A manutenção da riqueza, certo? E da riqueza de quem o escravizava, né? Então, assim, os escravos eles não eram considerados cidadãos e muito menos seres humanos, né? Então, assim, a gente hoje vive muitas consequências por conta, né, do período escravocrata, né? E esse período escravocrata, ele dura ao longo da ascensão do período romano, do Império Romano, né? Com a queda do Império Romano, certo, na Idade Média, certo, há sim a dissolução do modo de produção escravocrata, né, na sua grande ênfase. Lembrando também, né, gente, que esse modo de produção, essa organização societária, né, o Estado, ele também referendava, né, ele também atuava, porque isso era necessário para a própria manutenção, certo, da organização social, tá? Com o fim do modo de produção escravocrata, né, surge o modo de produção feudal. Esse modo de produção, ele é desenvolvido durante o período da Idade Média, certo? Ele traz uma nova configuração nas relações de produção, certo? Onde essa relação ela se dá com o nascimento de um novo modo de produção, tá? Onde eu não tenho, a grande configuração eu não tenho mais a figura do escravo, né? Eu vou ter a figura de outro sujeito que vai trabalhar para um grupo muito menor, né? Que sujeito seria esse? Os servos, né? Eles deixam de ser escravos e eles passam a ser os servos, né? Então, assim, essa nova modo de produção ainda permanece em processo de exploração de uma classe por outra, né? Então, assim, nessa nova sociedade, certo? Existem essas duas classes fundamentais, que são os senhores feudais, que são os proprietários de terra, que controlam os grandes territórios, né? E os camponeses que trabalham nessas terras, né? Quem são esses camponeses? É interessante também a gente saber quem são esses camponeses.
São esses servos, esses subordinados, né, esses tributários, são os artesãos, né, que acabam sendo obrigados a trabalhar nas terras do senhor feudal, né, e a trabalhar para eles, certo? Eles geravam renda para o senhor feudal, tá? E essa renda era exclusiva para eles, certo? Eles ganhavam, sim, tinham um percentual monetário, mas eles contribuíam grande parte desse percentual para o senhor feudal, certo? Então, nessa forma, ok? Com o surgimento do feudalismo também, é interessante de colocar que surgem as cidades, né? Desculpa. No surgimento das cidades, existe toda a complexidade que essas cidades elas vão trazendo para a gente, porque as cidades elas surgem atreladas aos feudos, né? Que os feudos eram os locais que existiam a grande terra, o domínio do senhor feudal, né? Com o surgimento das cidades, surge também o comércio, e com o surgimento do comércio, existem outras modalidades de troca de mercadorias que nós vamos ver mais adiante, né? Esse sistema feudal, ele também tem o papel marcante do Estado e o outro papel mais marcante ainda, que é do próprio clero, né? Da própria Igreja Católica, certo? Porque nós estamos falando da Idade Média, né? Então, assim, a igreja, ela precisava de uma forma de manutenção, de disseminação da sua ideologia cristã, né? E ela precisava se aliar ao clero, né? Precisava se aliar ao Estado, precisava se aliar aos senhores feudais, né? Para perpassar a sua filosofia cristã, a sua filosofia de trabalho e principalmente essa concepção de manutenção da ordem societária, né? Por quê? Porque era necessário uma filosofia, né? Um entendimento cristão que estabelecesse e direcionasse a manutenção daquela organização social e daquela organização do sistema produtivo, tá? Nessa configuração toda do surgimento das cidades, do surgimento do comércio, né, surge uma outra figura muito marcante que vai ter um papel fundamental a partir daí nos próximos modos de produção, que é o papel do burguês, né? Que é aquele sujeito que trabalha diretamente no comércio, né? E que ele começa a estabelecer o seu modo de produção de uma maneira um pouco mais diferenciada, né? Com a troca de mercadorias, né? Com a troca de uma mercadoria por outra, depois a troca de uma mercadoria por dinheiro, certo? E esse sujeito, esse burguês, ele também começa a adquirir mais propriedades. Não necessariamente as propriedades de terra, mas as propriedades inseridas dentro das cidades, ok? E logo em seguida, né, com a queda do regime feudal, nós tivemos o princípio, né, o surgimento do sistema feudalista, né, do sistema capitalista, né, onde no sistema capitalista, a burguesia, ela conquista realmente o poder, certo? Essa burguesia, ela estabelece um ideal, né, para o servo, que este servo, ele não era tão livre assim, né? Ele não era escravizado como o escravo, mas ele não era tão livre como se desejava ser, né? Como se tinha esse ideal de sujeito livre, certo? Então, esse servo, né, ele muda de nomenclatura, tá? Ele passa a ser denominado de proletariado, né? O que é um proletariado? São homens livres, sem os meios de produção, certo? E só tem a sua capacidade, a sua força de trabalho para trabalhar, né? Então, ele começa a trocar essa força de trabalho por um salário,
né? Então, assim, ele é livre, teoricamente, certo? E ele está inserido num modo de produção que quem detém é uma minoria, tá? Para que ele esteja inserido nesse modo de produção, ele precisa vender a sua força de trabalho em troca de um salário, tá? O enriquecimento somado, né, dessas grandes massas de homens, dos modos de produção, certo? Esses proprietários livres, eles não tinham os meios de vida, certo? Isso se constitui um processo de acumulação originária do capital nas mãos nascentes dessa classe capitalista, tá? Os capitalistas, eles continuam sendo os que dominam, né, o sistema, tá? Eles contratam esses operários por um salário, certo? Eles detêm os meios de produção, eles possuem a força de trabalho, certo? Esses proletários, né, eles são livres, né, mas eles não são livres para desenvolver as suas funções em troca do seu salário, certo? As suas funções, elas estão determinadas pelo modo de produção, tá? Então, os operários do sistema capitalista, eles são coagidos a trabalhar por um motivo econômico, e pelo simples fato de não possuírem as ferramentas para o desenvolvimento de sua produtividade, tá? Então, assim, eles não têm como desenvolver isso, certo? Então, por isso que eles acabam sendo inseridos no modo de produção, tá? Onde esse modo de produção, quem detém é o próprio capitalista, tá certo? Com o surgimento do desenvolvimento da cidade, do desenvolvimento da grande indústria, certo? Que essa indústria, ela vem através da máquina a vapor. Nós temos também a Revolução Industrial, certo? Que é uma nova configuração dos modos de produção, certo? Nessa nova configuração, nós temos logo em seguida, né, a mundialização desse modo de produção e do próprio sistema capitalista, certo? Onde esse sistema capitalista ele vai se disseminar nos outros espaços, tá? E aí nós vamos ter o que Marx considera como a mais-valia, né? Que é o excedente do tempo de trabalho, certo? Pelo proletariado. Vamos abordar a unidade 2, certo? Hoje nós vamos trabalhar, né, sobre o que se configura, né, depois que a gente estuda o modo de produção e como esse modo de produção ele interferiu diretamente na própria vida e sociedade, como esse modo de produção ele estruturou, né, as organizações sociais. A gente vai, nesse tópico, né, estudar um pouco sobre o que se configura esse trabalho, né, e como esse trabalho ele é desenvolvido pelo ser humano e o que ele representa dentro de uma concepção, de um entendimento de Karl Marx, né? Principalmente quando a gente vai compreender, né, o que é que representa essa junção entre o entendimento de trabalho e alienação. Por que é importante a gente entender essa relação entre trabalho e alienação, né? Porque Marx, quando ele vai analisar, né, a estrutura social, quando ele analisa o sistema capitalista, o modo de produção desse século XIX, né, após a Revolução Industrial, certo? Após essa divisão societária entre burguesia e proletariado, né, ele começa a compreender como existe, de que forma se dá, como existe, de que forma se dá o processo de dominação da classe burguesa, né, frente à classe proletária, né? Que esse processo de dominação, ele só se dá, ele só ocorre por quê, né? Porque esse processo de trabalho, né, ele também ocorre dentro de uma configuração alienante.
Por que Marx ele considera uma configuração alienante? Porque essa classe trabalhadora, essa classe proletária, né, ela não tem noção, certo, que ela está sendo explorada, né, e que ela também é a classe que mantém o próprio sistema produtivo, né? E essa ausência de consciência com relação a isso, né, é um fator preponderante que determina que essa classe burguesa ela continue estabelecendo o seu processo de dominação, né? Então, assim, Marx ele era filósofo, né? Ele é economista também, aí no slide não tem dizendo, certo? Mas ele tinha uma compreensão da situação social e econômica que atravessa, né, a sociedade do século XIX, né? Essa sociedade que Marx estabelece, que ela é dividida com uma classe de classes antagônicas. Que classes antagônicas são essas? A classe burguesa e a classe proletária, né? Então, assim, quem são os burgueses, certo? São os donos da indústria, os donos da riqueza, os donos do meio de produção, né? Então, assim, a gente, quando analisa, né, desde o começo, a gente analisa o modo de produção, a gente consegue compreender que nesses modos de produção, desde o primitivo até o modo de produção capitalista, né, nós sempre tivemos a figura marcante de dois sujeitos, né, aqueles que detêm o modo de produção e aqueles que trabalham, certo, para suprir as suas necessidades, certo? E que trabalham, né, sendo inseridos nesse processo. Mesmo que seja dentro de uma configuração primitiva, né, agricultura primitiva, até mesmo numa configuração mais avançada dentro da própria industrialização, né? Então, assim, para Marx, burgueses ou capitalistas são os donos das indústrias, das riquezas, e da classe operária, né, que é a classe trabalhadora. Essa classe que possui a sua força de trabalho como único meio de sua subsistência, né? Por que Marx vai dizer que sua força de trabalho como único meio de sua subsistência? Porque com a evolução da industrialização, que nós já vimos nos slides passados, né? Com a Revolução Burguesa, a Revolução Industrial, certo? Então, assim, a maioria dessas pessoas, elas deixaram de produzir para sua sobrevivência e elas começaram a produzir para outra pessoa, né? E essa produtividade para outra pessoa, esse sujeito vende a sua força de trabalho em troca de salário, né? E esse salário vai ser o único meio que esse sujeito vai ter de manutenção da sua subsistência, manutenção da sua sobrevivência, certo? Marx também estabelece esse sistema capitalista, né, onde esse sistema capitalista ele tem essa característica, né, que é esse modo de produção, certo? Onde existe aquele sujeito que detém esse modo de produção, né, e que explora, né, ou compra essa força de trabalho de um outro sujeito que vai vender essa força de trabalho, né? Então, assim, qual é a característica do sistema capitalista, né? Ele tem um sistema de produção que adquire um mercado, um caráter competitivo, certo? Onde há necessidade de comprar barato e vender o mais caro possível, né? Então, assim, Marx, da concepção dele, né, nesse entendimento do próprio sistema capitalista, né, ele vai compreender que esse homem acaba sendo uma mercadoria negociável. Por que esse homem acaba sendo uma mercadoria negociável? Porque vai existir muitos sujeitos necessitando estar inseridos dentro do mercado de trabalho, neste modo de produção, vendendo essa força de trabalho em troca de salário, né? E vão existir poucos postos de trabalho,
certo? Nessa configuração, nesse entendimento, né, o próprio teórico ele diz que o trabalhador ele acaba perdendo por completo a sua humanidade, já que deixa de ser uma pessoa para se converter em uma coisa que se utiliza e se elimina quando convém, né? Então, assim, esse sujeito, esse trabalhador, acaba sendo considerado como um objeto que o próprio sistema capitalista ele utiliza, certo? Como manutenção da produtividade, né? Por que ele acaba utilizando como manutenção da produtividade? Porque esse sujeito acaba sendo ele vai dizer, descartável, ele não tem noção de que ele é explorado, né? Ou até quando ele tem noção de que ele é explorado, mas ele se deixa ser explorado porque ele não tem outra alternativa de inserção, né? Ou de inserção do próprio mercado de trabalho, ou outra alternativa de sobrevivência, né? A única sobrevivência para ele naquele exato momento é o quê? É a venda da sua força de trabalho em troca de salário, né? E que este salário, como nós vivenciamos, ele não consegue suprir toda a necessidade dessa classe trabalhadora, certo? Sempre está necessitando de mais condições, de vender mais a sua força de trabalho, de produzir mais para conseguir mais salário em troca de sua subsistência, né? Então, assim, esse sistema capitalista ele tem como fundamentação a própria economia política, né? Então, assim, Marx estuda essa economia política desde dessa estrutura, certo, da própria sociedade, como a economia ela vai se estruturar, como a economia ela vai se organizar, né? Então, assim, Marx ele faz essa análise e ele faz essa análise da economia política, trazendo essa configuração, né, de organização societária, trazendo esse entendimento de desigualdade, certo, que existe dentro desse processo econômico, tá? Então, assim, para esse autor, a economia política é um momento de manejar a economia do mundo sobre um único sistema, e que esse sistema é o sistema capitalista, né? Então, assim, legitima, a economia política legitima o capitalismo como um sistema ideal para ser aplicado globalmente, né? E conseguir que o mundo econômico submeta a ele, né? Então, assim, essa concepção de economia política traz esse entendimento de universalização do próprio sistema capitalista, né? Não é à toa que a gente vive hoje, né, esse sistema capitalista monopolista, né, globalizado, unitário, tá? Então, assim, Marx considera, certo, que o homem sujeitado ao sistema capitalista vive uma situação lamentável e miserável, em que perde por completo sua razão de ser e sua humanidade, já que não vê no trabalho a possibilidade de atingir sua satisfação pessoal. Para ele, o trabalho é uma obrigação que tem que cumprir para suprir suas necessidades mais básicas e as de sua família, né? Então, assim, e essa concepção desse trabalho sendo desenvolvido como manutenção da subsistência, como manutenção da própria ordem social, né? Então, assim, esse homem vai perdendo a sua sensibilidade, a sua humanidade, né? E esse trabalho ele vai ficando coisificado dentro dos entendimentos de Marx, né? O trabalho se torna coisificado e esse homem também vai perdendo essa sensibilidade, né? Vai perdendo essa capacidade de se identificar enquanto homem, né? Enquanto sujeito e automaticamente enquanto coletivo, e aí a gente também perde a capacidade de se identificar enquanto classe trabalhadora, tá? Então, para Marx, né, o conceito de alienação quer dizer que o homem
ele é submetido ao sistema capitalista, né? E ele se encontra alienado. Por que ele se encontra alienado? Certo? Porque esse homem ele não consegue, né, perceber que ele é explorado, né? Ou, quando ele consegue perceber que ele é explorado, ele está tão inserido dentro desse sistema, né, que ele não consegue sair mais dele, certo? Então, assim, ele é alienado porque ele não se percebe, né, nesse processo de nesse processo de exploração, certo? Ou ele acaba estando inserido nisso, é tão imbricado nessa vida desse sujeito que ele não se percebe. Ele não percebe que o próprio sistema ele conduz a sua vida, né? Então, assim, nessa concepção, a problemática que existe entre o trabalho e a alienação, com a finalidade de mostrar que o sistema econômico capitalista se cria. E esse tipo de relação que desumana o ser humano. Então, o homem ele vai perdendo a sua humanidade, certo? Então, assim, perdendo a sua humanidade em que sentido? Porque ele não se vê mais enquanto sujeito, né, com sentimentos, certo? Ele não percebe mais aquele colega como colega de trabalho, e isso, com o passar do tempo, vai se aumentando mais, né, esse processo de coisificação, da desumanização, né, desse ser humano. O próprio sistema não considera esse ser humano como um ser humano, ele é considerado um objeto, certo? Porque anteriormente existe a relação, né, de compra e venda de mercadoria, certo? E essa relação do homem vendendo a sua força de trabalho em troca de salário, né, acaba sendo considerado por esse capitalista como também um processo mercadológico, certo? Você me vende a sua força de trabalho, tá, para manutenção da minha riqueza, né, que no caso o próprio capitalista pensa nisso, para manutenção da minha riqueza, e em troca disso lhe dou o seu salário, tá? Então, assim, no século XXI, né, o trabalho ainda representa uma fonte de alienação para o homem, segundo Marx, né? Então, assim, nesse século XXI, ainda é um processo de alienação, né? Marx também vai considerar isso? Claro, a gente vai ver que esse processo ele é contínuo, né, dentro dessa estrutura social, dessa estrutura econômica que a gente vive, tá? O trabalho no sistema capitalista no século XXI, ele é desenvolvido pela Revolução Industrial, como a gente já viu no final dos slides passados, né? Essa Revolução Industrial, ela estruturou mesmo essa organização econômica com duas classes sociais bem estabelecidas, né? Que é a burguesia e o proletariado, né? Então, assim, a vida da classe operária no âmbito do trabalho pessoal deixa claro, certo, a desigualdade econômica e social advinda do capitalismo, né? Aí a gente se pergunta, e essa desigualdade econômica e social, ela só vem com o capitalismo? Não, né? A gente está percebendo que essa desigualdade econômica e social, ela vem desde os primórdios. Agora, no capitalismo, o que é que acontece? Essa desigualdade, ela se intensifica cada vez mais, né? Ela se torna maior, né? Existe uma lacuna muito maior, certo? No sistema capitalista, né? Ok? Então, assim, e o que é que representa essa força de trabalho, né? Representa essa relação mesmo de compra e venda de força de trabalho, né? Então, assim, o trabalhador, ele vende a sua força de trabalho em troca de quê? De salário. E esta força de trabalho, né, ela vai suprir a manutenção, certo? A perpetuação da riqueza da classe burguesa, da riqueza do próprio capitalista, né? Então, assim, o capitalista compra do operário seu trabalho e este o vende por um salário que lhe permite apenas sobreviver, né? Então, assim, o que resta para esse operário? Né? A venda de sua força de trabalho.
E essa força de trabalho se configura como o quê? A ferramenta do operário para sobreviver no sistema capitalista, pois o dinheiro com a venda desta é trocado por outras mercadorias que o mesmo utiliza para a sua sobrevivência, né? Que são essas mercadorias, tá? Que vai suprir, certo? Minimamente essa classe trabalhadora, né? E a divisão do trabalho, certo? Para que serve? Essa divisão do trabalho, ela se configura como parte integrante do sistema, né? É essa divisão que torna eficiente a exploração dos trabalhadores, né? Essa divisão que estabelece, certo? Que direciona, tá? Então, assim, e quais as vantagens para isso, certo? Dentro desse entendimento? Nenhuma, né? Onde todos os mecanismos implementados no sistema capitalista estão em busca de bem-estar para os mesmos capitalistas, jamais para o operário, né, que com sua força de trabalho incrementa seu capital e dá parte de sua vida para isso. Então, assim, existe a divisão dessas classes, né, e essa divisão ela serve única e exclusivamente para a manutenção do sistema. Tá? Então, a divisão do trabalho, ela termina por empobrecer mais ainda o trabalhador, tanto econômico, como fisicamente, e como em outras condições também, né? Porque, assim, esse trabalhador, quando ele empobrece economicamente, ele empobrece socialmente, dentro das suas estruturas familiares e tudo. Então, isso decorre, né, do empobrecimento cada vez maior dessa classe trabalhadora, tá? Então, assim, e isso representa, né, o que o autor vai dizer, a miséria desse proletariado. E essa miséria desse proletariado sendo dividida em 3 configurações diferentes, que no caso seria a miséria progressiva, né, que é a possibilidade de encontrar trabalho é muito escassa e o salário é muito baixo, né? Então, assim, que isso acaba sendo o que acontece com a maioria da classe trabalhadora, né? Essa miséria complicada, que o operário tem trabalho, mas terá que se dedicar mais do seu tempo para ganhar um melhor salário, né? Então, assim, isso acontece também, né, no nosso dia a dia, no pleno século XXI, certo? Essa miséria estacionada, que são o quê? Salários muito baixos para os operários, né? E uma concorrência que se dará entre eles, né? E essa concorrência vai aumentar cada vez mais. Então, assim, é uma remuneração cada vez menor, né? E essa miséria com remuneração cada vez menor, com o número de trabalhadores necessitando estar inseridos nesse mercado de trabalho, certo? Ocasiona o quê? A diminuição cada vez maior dos postos, a diminuição desse trabalho, dessa remuneração, né? Ou o processo de exploração cada vez maior, ok? Nesse entendimento, tá? Marx vai dizer que essa alienação, ela se estabelece, por quê? Porque o próprio sistema capitalista, ele perpetua a propriedade privada, né? Então, assim, existe o sistema capitalista porque existe essa propriedade privada, né? Então, esse sujeito, ele detém esse modo de produção, tá? E esse modo de produção, né, se estabelece através deste salário. Este salário, né, ele não vai suprir a necessidade da classe trabalhadora, né? E esse salário ainda vai, né, se configurar também como a manutenção dessa relação mercadológica que o próprio sistema capitalista estabelece, né? Onde o sujeito vende sua força de trabalho em troca desse salário, e esse salário acaba sendo a mercadoria nessa relação de troca, tá? E é por isso que, nesse contexto, Marx sempre coloca essa relação de trabalho e alienação, né? Por que ele coloca essa relação de trabalho e alienação, certo? Por quê? Porque em todo o processo de evolução do sistema capitalista,
desde os primórdios do surgimento desse sistema, onde esse capitalismo, ele começa a ser comercial, ele passa a ser mercantilista e ele passa a ser monopolista, né? O foco dessa evolução é justamente o quê? Um processo de alienação do sujeito, que ele não se percebe que ele está sendo explorado, né? Ele não percebe que essa relação de compra e venda dessa força de trabalho está inserida em um processo de exploração, né? E ele não consegue, né, estar fora desse contexto. Por quê? Porque também esse processo de alienação, como eu já disse antes para vocês, é um mecanismo, tá, que o próprio capital ele utiliza para a manutenção desse processo de exploração, ok? Com isso, gente, a gente finaliza, tá, esse primeiro momento da nossa aula, que no caso é um primeiro momento que a gente desenvolve os conteúdos da unidade 1 e da unidade 2, tá? Nesse momento eu quero agradecer a atenção de vocês, certo? E dizer que o núcleo, né, do Núcleo de Educação à Distância da Uniateneu está sempre disponível para tirar as eventuais dúvidas, certo? Que vocês tiverem para contribuir para o conteúdo programático da disciplina, ok? Muitíssimo obrigado e até a próxima.